Carta de Paulo apóstolo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Santo Espírito, eis aqui a tua palavra, Senhor. Usa a minha vida e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra seja semeada e os corações a recepcionem, sejam abençoados por ti, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos traz mensagens profundas através de alegorias, metáforas ou analogias, digamos assim. No texto que nós lemos, vamos abordar primeiro o que é que um agricultor faz. Veja bem, o que um agricultor faz? O agricultor chega num terreno e não semeia logo de início, mas ele vai com calma, preparando o terreno, tirando as pragas, limpando o terreno, colocando até pesticida para matar, colocando alguns produtos para matarem aqueles micróbios que destroem a plantação, não é? Os pesticidas destroem cupim, destrói a formiga, depois de limpar o terreno. Veja bem, dá trabalho para um agricultor preparar o solo. O solo tem que ser preparado com esmero, com carinho, com dedicação. Ou seja, implica em tempo. Gasta-se tempo para preparar o solo, não é verdade? Não é chegar pura e simplesmente e lançar a semente no meio do mato, no meio da tiririca, no meio de onde existem saúvas e outras formigas, pulgões, ou até cupins da terra, não é? Há um tempo necessário e suficiente de preparo do solo. Porém, não acaba aí a preparação do solo. É necessário também, depois de limpar, despraguejar, não é? Carpir, despraguejar, é necessário sulcar a terra. Sulcar a terra é remexer na terra. Aqueles tratores grandes, eles sulcam a terra, gradeiam a terra, preparam a terra para recepcionar a semente. Também sabemos que são necessários muitas vezes fazer as curvas de níveis. Vai imaginando e vendo na sua imaginação. Curva de nível é para deter a água, porque a água, quando cai no terreno, ela lava o terreno e leva embora a semente, e a semente não brota, não frutifica, não é? Então, todas essas cautelas são necessárias para o semeador, aquele que vai semear. Necessário é um grande trabalho de preparação do solo. Depois de preparado o solo,
depois de preparadas as curvas de níveis, aí se lança a semente, e é necessário a água, ou a chuva serodia, que é aquela mansa, tranquila, que cai na terra, e a terra absorve aquela água, né? Então, uma semente, ela exige muita coisa, tá? Não é de qualquer maneira que se semeia. Veja bem, isso é no aspecto humano, na agricultura, principalmente. Pegando esta parábola do semeador e aplicando numa terra. Tem terra de várias qualidades. Tem terra que você prepara o melhor que você pode e a semente não frutifica. Ou a semente não é para aquele tipo de solo. Veja bem. Eu quero aplicar esse preâmbulo, esta introdução, à mensagem espiritual. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, quer dizer, ninguém escarnece de Deus ou zomba de Deus. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ceifar é colher, irmãos. Então, no aspecto da agricultura, cada um colhe aquilo que planta, não é assim? Há aqueles que plantam feijão, semeiam o arroz, e hortaliças, enfim, uma gama, uma quantidade enorme que nós temos, que é o que nos alimenta. Vocês viram lá no sul, deu uma enchente tremenda, e a água lavou a agricultura, levou embora tudo que haviam plantado, levou embora também o gado, não é assim? Então, esse cuidado que nós devemos ter, agora vamos aplicar em nós. O homem é uma palavra genérica, simbolizando aqui homem e mulher, raça humana. É a raça humana, no caso aqui. A raça humana é semeadora, sabia? Ah, mas eu não sou agricultor. Agora não estou mais falando de agricultura. Agora vamos falar das nossas vidas. Nós somos seres humanos dotados de inteligência, de razão, dotados de livre-arbítrio, de liberdade de escolha. Nós decidimos o que nós somos, o que nós queremos ser, o que nós fazemos, o que nós queremos fazer. Deus não interfere na liberdade de escolha que Ele deu ao ser humano, que é o livre-arbítrio. Nós somos, por consequência, responsáveis por nossas escolhas. Nós escolhemos com quem casamos, nós escolhemos a roupa que queremos, nós escolhemos a profissão que temos, nós escolhemos aonde vamos residir, nós escolhemos o veículo que nós podemos comprar, não é assim? Nós resolvemos para onde nós vamos viajar, tirar férias, nós escolhemos. Mas, sobretudo, nós escolhemos semear. Mas semear como? Semear em nós mesmos. Presta atenção agora. Deus deu para nós o nosso corpo, e nós temos um espírito que habita no nosso corpo. Temos a nossa mente dotada de inteligência, de memória, de sentimento, de vontade própria, de direção própria. Isso, filosoficamente, estabelece uma personalidade humana, um ser humano. Então, mas Deus deu esse corpo onde habita o nosso espírito, e nesse corpo Deus quer habitar como templo dele. Templo é moradia. Por exemplo, esta igreja, aqui estão as paredes, isso aqui é um templo. A igreja somos nós, não é a parede que é o templo. Embora a gente chame o templo de igreja, na verdade é templo na qual a igreja se reúne nele. Então veja bem, nós somos a igreja, e nós frequentamos o templo
mantendo comunhão entre nós, unidade da fé, e buscamos adorar a Deus conjuntamente. Veja bem a necessidade de um templo. O templo é o lugar propício para nós nos reunirmos. O que nós fazemos com o templo? Nós procuramos deixar o templo o melhor possível. Limpá-lo, por cadeiras confortáveis, por som adequado, instrumentos bons, pintar, foi pintado, está aqui por dentro, está pintado, para poder o quê? Fazer o melhor, tendo em vista a finalidade que é a nossa reunião nesse templo, para adorarmos a Deus, compreendeu? Nosso corpo agora, nosso corpo, a gente é mordomo desse corpo. A palavra mordomo, muitas vezes, a mordomia utilizada aí juridicamente é uma coisa. O mordomo, olha que mordomia, mordomia é viver numa boa, então lava-jato, etc., essas coisas, né? Bom, mas mordomo, biblicamente, é outra coisa. O que é um mordomo numa casa real? O que é um mordomo numa mansão? O que é um mordomo num palácio? É o chefe que zela daquele palácio para o seu senhor, com letra minúscula, o dono daquela propriedade. É ele que dirige os serviçais para carpir, para zelar, para reparar uma telha quebrada, para reparar um piso que está quebrado, uma parede que foi rachada, um vazamento na piscina daquele palacete, enfim, dos cozinheiros que vão trabalhar na cozinha. O mordomo, ele cuida para que haja harmonia naquele palácio, compreenderam? Bom mordomo, não é? A Bíblia relata mordomos. Aquele mordomo do faraó, foram jogados 2 numa prisão, que José teve revelação. Um deles era um padeiro, ele fazia o pão, os pães para o rei. E o outro era o copeiro é o que servia o vinho, servia as bebidas, a comida para o faraó, compreendeu? Bem, muito bem, agora traz isso para nós, para você, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O que nós somos mordomos? Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós temos que zelar do nosso corpo. Isso é semear, compreendeu? Então nós cortamos o cabelo, nós homens fazemos a barba ou aparamos a barba, dependendo do gosto, não é? Que nem o Roberval gosta de cavanhaque, então ele no cavanhaquinho dele. O Jonathan já gosta de barba, então cuida, né? O Claudinezinho gosta de barba, parece um rabino, não é verdade? Está lá. Glória a Deus. Então, respeitando os gostos, nós cuidamos, porque imagine você, se nós não cuidarmos do cabelo, da barba, a gente que não sou afeiçoado à barba, corto, raspo, e a maioria é assim também, não é? Tomamos banho, muitas vezes até 2 por dia, ou talvez até 3 banhos por dia, não é verdade? Dependendo, né? Escolhe o perfume, o desodorante, passa, né? Loção pós-barba. As mulheres nem se diga, né? Elas se preparam, se perfumam, olha no espelho, penteia o cabelo, não está bom, passa pintura, destaca o olho, procura o melhor vestido, fica vendo se está bem vestida. Isso é mordomia, irmãos. Imagine se a gente não tivesse mordomia para nós mesmos. O que seria de nós, hein? Um brucutu? Um alienígena? Ou um índio? Né? Está entendendo o que eu estou dizendo? É necessário.
E isso nós transferimos para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Costume de escovar os dentes após a refeição, ir ao dentista quando tem uma cárie, ir para o médico quando tem uma infecção, alguma coisa. E isso é mordomia. Mas tem outras espécies de mordomia. Tem a mordomia da mente e do espírito. O que seria a mordomia da mente? O que é que nós temos alimentado a nossa mente? Hein? Só filmes? Só computador? Só o WhatsApp? Bom, aí vai começar a acontecer uma síndrome, uma doença psíquico-somática. Começa a ter pessoas com estresse, com angústia, com nervoso. Por quê? Porque estressou, muitas informações foram adquiridas sobre uma coisa só. Não é? É a mesma coisa que comer um alimento, porque eu gosto, eu vou comer mais. Mas já estou satisfeito, mas vou comer mais. E come. Intoxica. Está compreendendo? Então, a mordomia para fiscalizar, o cigarro faz mal? Faz. Por quê? Já provou, a ciência já comprovou e provou que o cigarro dá câncer nos? Isso, aí, todo mundo sabe. A bebida danifica o fígado ou não? Será que eu estou enganado? Bebida alcoólica eu estou falando, né? Ela danifica o fígado? Então, uma pessoa que semeou muito essas coisas, depois com 50 anos está batendo biela, a gente fala, está batendo biela é o motor de um carro quando funde, né? Já está ruim, já está mal, já está doente, vai para o médico e está difícil de consertar, está difícil de arrumar, porque danificou de tal maneira o fígado, que o fígado está sofrendo e dá um tipo de morte do fígado. Como é que chama a morte do fígado mesmo? Isso aí, tá? Vem do quê? Da bebida alcoólica. Compreendeu o que eu estou dizendo? Então, se eu semeei errado, e semeei errado, eu vou colher o quê? Vai colher o que é ruim. É lógico, o que o homem semear, isso ele colhe, isso ele ceifa. Está compreendendo? Eu falo no meu próprio pai, que graças a Deus se converteu e foi para Cristo, mas com 65 anos de idade veio a falecer. Por quê? Ele mutilou os seus pulmões com cigarro, ele estraçalhou com o seu fígado com bebida. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Ele não se cuidou adequadamente. E a Bíblia tem esse ditado bíblico que diz: o que semeia, o que semeia, exato. Eu não posso colher uma coisa que eu não semeei. Agora, eu tomei cuidado com o corpo, então, deixei a bebida alcoólica de lado, porque a bebida alcoólica pode matar o meu fígado. Digamos, eu nunca fumei, mas aqueles que fumaram e deixaram de fumar, por quê? Porque o cigarro pode trazer a morte dos pulmões. Está compreendendo aí? Está um frio tremendo. Mas eu sou forte, eu vou sair sem blusa. E pega aí uma friagem e dá um resfriado, que se transforma numa gripe e pode virar uma pneumonia, e muita gente morre disso. Está compreendendo? O que nós plantamos, nós colhemos. Agora, e no mundo espiritual, então? No mundo espiritual é mais sério ainda. Aquele que semeia na carne, morre para Deus, morre espiritualmente falando. Compreendeu agora? Então, digamos o seguinte, tem muita gente que diz assim: se o mundo acabar, eu vou fazer tudo o que eu gosto de fazer, eu vou fazer uma bagunça, eu vou viver uma vida
imoral, suja, etc. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus. Então a pessoa está semeando nos vícios, semeando na sua própria carne, semeando coisas que Deus condena na Bíblia. Diz que o que se inclina para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, recebe a vida eterna. Os que se inclinam para os desejos da carne, colhe o quê? Colhe o quê? A morte, a separação de Deus. A nossa escolha, este mundo é comparável a um laboratório, no qual as escolhas são feitas aqui e agora, sem enxergar a eternidade. O que você decide agora, você colhe depois. Mas, mesmo uma pessoa com todos esses problemas que eu falei, com todos esses vícios, com toda essa inclinação para a carne, se arrepender-se dos pecados e entregar a vida a Jesus Cristo, embora o corpo venha a perecer, o espírito é salvo por Deus. Compreendeu o que eu estou falando? Então, vamos semear no Espírito de Deus. Eu vou ver mais alguns textos aqui, na sequência do versículo 7. Por exemplo, Paulo diz, versículo 8, 9 e 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Olha só. Desejamos ceifar a vida eterna. Então, vamos dedicar tempo para limpar nossa vida com o sangue de Jesus. Assim como aquele terreno foi limpo, preparado, arado, cuidado para fazer um plantio de acordo, a igreja, na verdade, é o lugar aonde o terreno está sendo preparado para Deus. O terreno somos nós agora. Na igreja, os princípios bíblicos são ensinados. E se você quiser, Deus vai te limpando. Você vai ouvindo a palavra vai limpando. Jesus disse para os discípulos o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês lembram desse texto? Certo? Isso. Então, a limpeza que Deus requer do templo, que é o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tem que ser limpo para a glória de Deus. Conforme nós damos tempo para ficarmos sendo limpos por Deus, está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus vai habitar nesse templo que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso espírito. Nós vamos nos inclinando para Deus. Então, antes, nós éramos nervosinhos, hoje. Não que a gente não tenha erro e defeito, tá? Mas a gente está tendo paciência, está sendo calmo. Está olhando no outro ser humano com amor, está olhando nos irmãos domésticos da fé com muito amor, e está procurando fazer um pelo outro aquilo que gostaria de que os outros fizessem para nós. Olha só a correspondência. Olha o que diz a Bíblia aqui. Olha, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não para de ser bom. Não seja ruim porque o outro é ruim. Não olha nisso. Olha para Jesus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Ao mesmo tempo, Jesus é autor e consumador da fé. Veja bem, Ele mesmo. Ele deu origem à fé e Ele consumou a fé. Então, olha para Ele, porque Satanás, os demônios, vêm e dizem, não, mas essa propriedade
era minha, esse corpo era meu, essa vida era minha, eu não aceito perder essa pessoa. Compreendeu aí? Então ele começa, não adianta você ir na igreja, todos lá têm erro. Tem mesmo, é verdade, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas Deus nos justifica gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, veja bem. Então nós somos pecadores que seguimos Jesus, e Jesus o que foi que falou para os discípulos e para os fariseus? Os doentes necessitam de médico, eu vim para os pecadores, eu não vim para os justos. Olha só, então, como nós sabemos que temos falhas e defeitos, nós juntos buscamos quem não tem defeito e quem não tem falha, que é Jesus. Seguimos a Ele, aleluia. Procuramos andar debaixo da sua nuvem. De dia, nuvem para o sol não queimar. De noite é luz para nós não ficarmos em trevas. Porque quem me segue tem a luz da vida, Jesus diz, aleluia. Glória a Deus. Olha bem aqui, irmãos, olha. Se não houvermos desfalecido, por quê? Porque Satanás vem enganar. E vem dizer, olha os defeitos do fulano, olha os defeitos do ciclano, olha os defeitos da fulana, olha os defeitos da ciclana. E muita gente joga a toalha e fala, para que eu vou para a igreja? Lá é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Há uma diferença. Qual diferença? Você está procurando ficar com a sua vida limpa pelo sangue de Jesus e deixar a palavra de Deus prosperar dentro de você. Aleluia. É assim que funciona. Quer ver? Olha bem aqui. Paulo diz aqui, no versículo 10, então, temos tempo. Temos tempo para quê? Para fazer o bem a todos. Versículo 10, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha bem. Então, quando a gente é imbuído pelo Espírito Santo, nós nos deixamos que seja semeado em nós a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que é a semente do Espírito Santo, nós começamos a fazer o bem, nós começamos a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, nós começamos a desejar o bem para o próximo, como nós desejamos o bem para nós. Olha bem, está compreendendo? Tudo na Bíblia é como um bumerangue. Você joga o bumerangue, ele vai e ele volta. Você semeia e volta. Você tem semeado bem? Pensa nisso. Não precisa falar. Você tem procurado semear o bem, fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé? Muitas pessoas são carentes de atenção. Quando nós dispensamos atenção para uma pessoa carente, ela se sente bem. Muitas vezes basta meramente uma conversa, um diálogo, você tirar o foco daquela pessoa da derrota, do pessimismo, e trazer ela para a palavra de Deus. Compreendeu o que eu estou falando? Aí os anjos de Deus começam a interagir, agir na tua vida. Você começa a perceber que, cadê a dor do corpo? Ah, foi embora, olha só. Agora, se eu semear na carne, se você semear na carne, se nós semearmos na carne, xingando, maldizendo, falando mal, os espíritos malignos começam a assediar nossa vida, viver ao nosso derredor, tá? E aí começa dor na carne, dor no nervo, dor no músculo, dor no osso, dor, côndor, conhece o condor? Condor, né? Então, mas se eu começar
a parar. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu comecei bem e agora estou semeando na carne. Eu estou criticando todo mundo. Eu falo mal de todo mundo, Senhor. Seja introspectivo, inteligente. Isso é bom? Não. Eu estou semeando espiritualmente errado. Eu quero então começar de verdade a desejar o bem para o meu próximo. Principalmente aos domésticos da fé, quer dizer, os irmãos de igreja, sim, e começar a fazer o bem. Ao invés de falar mal, eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoar essa pessoa, eu não vou mais julgar ninguém, eu não quero mais julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, Jesus diz, Mateus 7, verso 1, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Pastor, todo mundo está me julgando. Quando chega com um diagnóstico, quando chega com um prognóstico desse, o diagnóstico é o seguinte: você julga muito, está entendendo? Um pastor preparado já vai entender isso. Quando uma pessoa só malha, está entendendo? Ela vai colher contra ela, que malhem ela também. Está compreendendo como é que é? Perdoe as nossas dívidas, Jesus diz em Mateus 6, ou nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Olha bem, a recíproca, se não houver recíproca, não há perdão de Deus também. Se eu não sou capaz de perdoar o que me ofendeu, como é que Deus vai me perdoar? Não perdoa, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, está entendendo? Então, esses princípios bíblicos são princípios de vida para nós. Deus quer que você tenha saúde espiritual, saúde mental, saúde física, e para ter tudo isso, precisa seguir a receita de Jesus, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus. O Evangelho é vida, não é só meramente intelectual. Eu digo para vocês pelo Espírito, não importa se você lê um versículo por dia, procura aplicar na tua vida esse versículo que você leu. Compreendeu? Não adianta você querer ler a Bíblia inteira de uma vez, 10 capítulos, 5 capítulos, que nem um papagaio. O papagaio repete, mas não é capaz de viver, porque ele só escuta e repete, só escuta e repete. Deus não quer que nós sejamos papagaios. Os fariseus tinham virado papagaios. Jesus diz assim, que os fariseus ensinavam, mas não praticavam. Ensinavam, mas não viviam. Olha só, que coisa séria. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é esse o ditado? Esse é o ditado farisaico. Isso é um silogismo. Quando eu fiz teologia, tinha um professor de evangelismo ensinando, e disse que no navio tinha um pastor. Um pastor dentro de um navio transatlântico, e ele pregava de forma extraordinária, e todo mundo acolheu a pregação dele, só o comandante do navio que não. Aí o subcomandante chegou nele e disse: escuta, por que você não acolhe o que ele está dizendo? Ele falou: não, eu estou observando ele, eu quero ver no dia a dia aqui, que a viagem vai demorar, se ele vive o que ele prega. Ó, está entendendo aí? Então, é muito sério. Eu preciso contar para vocês uma piada ilustrativa. Diz que um pastor mudou para uma cidade interiorana, e a cidade pequenininha. E a igrejinha, perto da igreja, tinha uma casa escrito: aluga-se. Ele foi lá na casa, falou: eu quero alugar esta casa. Chegou o dono da imobiliária e falou: qual é a sua profissão mesmo? Pastor. Então não vou alugar essa casa para o senhor não. Falou: mas escuta, o senhor tem preconceito de pastor? Ele falou: não, não é isso não. É que tem um papagaio aqui nessa casa que, se tirar ele, ele morre. Ele é pior do que gato, ele não sai dessa casa.
Ah, mas deixa o papagaio aí. Ele falou, de jeito nenhum. Esse papagaio fala muita bobagem, o senhor é pastor, né? Ele falou, não, você está enganado, eu corrijo ele, pode deixar ele para mim. Deixa o papagaiozinho aí. E alugou a casa. Uma semana esse papagaio quase morreu de apanhar, que falava bobagem. Não vamos falar o que ele falava, né? Não interessa isso. Aí esse papagaio começou a mudar, ele começou a mudar o discurso, ele falava, bom dia, paz do Senhor. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu não sou papagaio, viu, irmão? Bom, o pastor olhou e falou, olha, rapaz, eu vou para o culto, eu vou arriscar te soltar. Eu vou soltar você, mas veja o que você vai falar. Por favor, tá? Se você falar bem, você vai ser solto direto. Ah, mas se você falar palavrão, eu te arrebento e mato. Soltou o papagaio. Foi para a igreja, teve o culto lá. Não tinha muita gente no culto. Quando o pastor sai, meio quarteirão da igreja, a casa, na frente do pastor, tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, ouvindo o papagaio. Aí ele veio de mansinho, pastor, para ouvir o que o papagaio falava. Quando ele chegou numa certa distância, o papagaio esticou a cabecinha assim, olhou e falou, bem, irmãos, vamos orar, que o inimigo está vindo furioso. É porque se ouvisse o que ele estava dizendo, ia matar ele, né? Então, irmãos, tem muito crente que se o vizinho mora perto dele, fala, meu Deus do céu, isso é ser cristão, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é preciso viver o Evangelho de verdade, viver a palavra de Deus, é o mais difícil, não é verdade? O cara chega em casa, por exemplo, e fala para a mulher, está pronta a janta? Não, ainda não está. Sua jararaca, onça brava, eu estou morto de fome. Está entendendo? Vai para o quarto, se joga com um sapatão cheio de graxa, em cima da cama. Está entendendo? Isso é ser cristão? Primeiro chamou a mulher de jararaca e de onça brava. Depois deitou na cama, com o sapatão cheio de graxa. São exemplos bem pequenininhos, né? Tá certo? Porque no começo, no namoro, era amor, querida, minha vida, bem. Hoje é bem longe. Sai de perto. Não te aguento mais. E assim por diante. Então, nós cristãos temos que amar nossas esposas. Esposa tem que amar seu esposo. Está aí entendendo aí? Tem que tratar bem seu filho, sua filha. Tem que mostrar para o seu filho e sua filha uma ética de vida cristã, um exemplo de vida cristã. Está certo? Né? Não só aquele chicote pendurado atrás da porta. Isso é no tempo antigo. No tempo antigo, o pai, a mãe, usava o chinelo e usava o chicotinho, o chiquinho. Está entendendo? Não. Temos que ser exemplos de vida. O filho olha, ou a filha olha para o pai e para a mãe e diz, são meus heróis. Na hora da dificuldade maior, tem sido exemplo de vida dentro de casa. Tem sido referência para a família e para os outros. Dentro da igreja, tem sido dóceis, amáveis, está compreendendo? Trata bem os domésticos na fé, mas para isto, terminando agora, é necessário semear no Espírito, ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Não assim, quando eu era criança, eu me lembro,
Eu me lembro de umas tias que chegava em casa, na casa delas, e falava assim: cumpri já minha obrigação, então agora eu vou ser eu. Está entendendo? Viu? Então, mas que obrigação? Deus não quer nada por obrigação, Deus quer por amor. Amor. Incline-se para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ajudar, vai te inspirar, vai te dirigir. Ele é paciente, Ele é amigo. Quantas vezes em desespero por alguma coisa terrível, aquela voz calma lá dentro: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha aí, a palavra é viva, é perfeita, é eficaz. Ele é cavalheiro, Ele é amoroso, Ele é poderoso para te dar paz. Tira a revolta do teu coração, tira a angústia da tua alma. Vale a pena servir a Jesus. O horário vai indo, eu preciso entregar a mensagem. É isso que eu queria dizer para vocês na noite de hoje, em nome de Jesus.